E aí, beleza, sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais vídeo do meu canal. Me perdoe a voz meio rouca, porque eu tô meio gripado, mas hoje eu quero fazer um react, vou fazer um resumão do que aconteceu na Classic Physique do Arnold Classic Ohio deste ano, e já está decidido, mas é lógico que eu preciso falar antes do que aconteceu com o Zancanelli, sobre a lesão, do que aconteceu da não participação do Mike Sommerfeld e da decisão do título que ficou nas mãos do Cepacol. Então, antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá uma hypada e lembra, tá precisando de suplementação de qualidade, acessa o site da Max Titanium e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para ter um descontão de 10%, ou melhor ainda, no site da Probiótica, utilize o meu cupom eu próprio Personal Fábio para ter 15% de desconto. Olha que descontão que você tá ganhando, hein? Os links estão nas descrições e nos comentários fixados para você não se esquecer. Então vamos para o que interessa. Primeiro de tudo, quero pedir licença mais uma vez para usar o material do Brasil Bodybuilding News no Instagram. Se você não segue, segue os caras lá. Brasil Bodybuilding News está aqui no cantinho, beleza? Facinho de achar. Mas enfim, vamos começar mostrando o pronunciamento do Zanca sobre a lesão, e depois eu vou mostrar até mesmo o edema que ficou e vou comentar a respeito disso. Vamos lá. Fala, galera. Gente, vamos tentar ser o mais breve possível para falar sobre a situação. O Arnold Classic, para mim, durante toda essa temporada, durante toda essa preparação, eu vim explicando para vocês que era o show mais importante da minha vida, né? Um retorno difícil, depois de um Olímpia, né, com problemas, depois do ano de 2025 com uma lesão. Todos nós estávamos vendo essa preparação como uma preparação realmente perfeita. O físico respondeu, até me surpreendeu a todos com o resultado que tivemos durante esse trabalho. Então, na segunda-feira, saindo do hotel, indo pra academia, estávamos juntos e nevando, né, gente? Eu tava tão feliz pra conhecer a neve e não foi a melhor experiência com neve assim de cara. Tomei um escorregão, senti uma dor, né, no adutor aqui, que foi um susto realmente, mas nem eu, e pelo que eu falei com o Pacho ali na hora, eu falei assim, não foi nada sério, não foi grave, assim, doeu realmente, eu fiquei com a perna dolorida depois, mas vocês viram até minha vibe aí durante os vídeos, durante a semana, o físico apresentando pra vocês sempre, então eu acho que todos, até vendo os comentários, vendo tudo que vocês estavam acompanhando, todos perceberam a energia que estávamos pra essa competição essa semana. Lógico, gente, vocês podem ter ideia de quem mais queria estar nesse palco sou eu, quem mais queria viver esse sonho sou eu, quem mais queria estar retornando e mostrando um trabalho sou eu. Então, o que me conforta hoje é reconhecer que eu melhorei, reconhecer que eu evoluí, ver a minha equipe e ver que todos acreditam que isso é uma coisa que aconteceu, mas que nós vamos superar mais uma vez, dar a volta por cima, que Deus vai preparar algo melhor pra gente ver na frente. Isso é ali na frente que eu digo é próximo, tá? Isso aqui não é o que vai me tirar por um tempo igual eu fiquei fora um ano, não. Não admito mais isso na minha vida, repreendo isso da minha vida, isso não vai acontecer mais. Nossa. E eu vou estar no Olímpia esse ano. Eu vou buscar não só o que eu apresentei aqui, não só o que eu conquistei aqui, mas algo melhor. Então, se vocês viram e acreditaram no Zanca, no Prime, vocês vão ver o que eu vou apresentar no próximo show. É Arnold Ohio, meu sonho, mas ainda temos muito e muito tempo. Mas eu prometo pra vocês que o melhor está chegando e tá próximo. Tá aqui a foto do edema que ficou na lesão, né? Ao que tudo indica, foi uma lesão no adutor da coxa, né? Mas muita gente tá duvidando, mas o edema não tá no adutor, tá no vasto medial. Cara, mas acontece que pela ação gravitacional, muitas vezes o edema desce. Já aconteceu com você de torcer o tornozelo e o edema fica no calcanhar? Comigo já aconteceu um monte de vezes, pela ação gravitacional, entre outros fatores, claro, que eu não pretendo muito me aprofundar. Legal, tentando fazer o vídeo mais resumido possível. Mas olha só, é o que tudo indica, foi uma distensão muscular, não sei se no escorregão ele abriu as pernas com tudo e conseguiu evitar uma queda, mas mesmo assim a musculatura dá aquela distendida, e aí já viu, né? Com certeza não foi uma lesão simples. Tanto é que, na verdade, quem não permitiu que ele competisse foram os árbitros. Ele queria ir desse jeito. Então, tenho certeza que não faltou vontade da parte dele. Lembra, anos atrás, que ele sofreu uma lesão na panturrilha e mesmo assim foi lá, competiu no sacrifício, ainda conseguiu uma vaga? Ou seja, raça define o Zancanelli. Cara, eu tô realmente muito triste por isso ter acontecido. Eu tava vendo um pouco da preparação dele ao longo dos meses e, era o melhor shape da vida dele, é uma pena, cara. Meu Deus, eu acho que o Zancanelli deve estar com uma urucubaca, cara. Fizeram trabalho pro cara, não é possível, cara. É uma inveja, cara. Pelo amor de Deus, Zanca, vai se benzer, cara. Pelo amor de Deus, pra tirar essa urucubaca em você, cara. Estamos aqui, né? Vamos rezar junto pro Zancanelli, vamos dar nosso apoio, né? O pessoal tá inventando um monte de teoria da conspiração. Gente, para de viajar na maionese, cara. Foi uma fatalidade. Justo no pior momento, são provações que acontecem na vida das pessoas, né?
E foram tantas, teve a panturrilha, que ele conseguiu a vaga mesmo no sacrifício, teve aquela lesão nas costas, que impediu ele de competir na reta final, teve a lesão do peito, naquele desafio, naquela brincadeira que ele rompeu, ficou mais um ano fora, e agora essa da coxa. Nossa, meu Deus do céu, Zanca, você tá com uma urucubaca, cara, tem que fazer uma reza aí, vai na igreja todo dia e faz umas par de oração aí pra tirar essa urucubaca, mas estamos junto, tá? Força, Zanca, melhoras, e estamos na torcida para ver você no próximo show. Todas as expectativas passaram a ficar em cima do alemão Mike Sommerfeld, só que aconteceu que ele acabou ficando de fora também, porque ele não bateu o peso. Mais uma vez essa história do peso, afinal de contas ele tem altura econômica, deu toda uma polêmica no último Mr. Olympia, porque ele já tinha apresentado uma altura de 1,68 no estadiômetro, de repente no Mr. Olympia ele consegue chegar com 1,72 e ficou aquela pergunta, como é que o cara cresceu 6 centímetros em 6 meses, entrou na puberdade de novo, teve um vídeo que eu comentei sobre isso, eu falei isso mesmo, cara. Entrou na puberdade de novo, mas ele acabou ficando de fora, ele tentou, porque na pesagem falaram para ele, você tem 2 horas para perder 3 quilos, cara, não são 3 gramas, não são 300 gramas, como é que você perde 3 quilos em 2 horas? Você tem que fazer umas manobras muito loucas de depressão, não tem como perder gordura. Vai fazer isso fazendo manobra de depressão de água, só que isso é muito arriscado para a vida até mesmo da pessoa. De repente o cara pode passar mal, pode desidratar, ter um monte de cãibra no palco. Ele acabou optando por ficar de fora, paciência também, deixando assim a disputa entre Menegatti e o Sepacol, Wesley Vissers, o holandês, legal? Só que nesse embrólio todo, fez com que a moral dele começasse a cair ainda mais, né? O pessoal já estava pegando no pé dele, do Mike Sommerfeld, por causa dessa história de altura, porque ele fica tentando chegar com peso maior, mesmo não tendo altura para isso, né? Já que na Classic Physique você tem que bater o peso de acordo com a sua altura. Se você tem 1,68, você pode até 92 quilos, se não me engano, né? Era 92 quilos e pouco lá que ele tinha que bater, só que ele estava tentando bater acima, tentando ganhar uns centímetros a mais. Falavam que ele estava tentando, quer dizer, falavam não, ele estava tentando usar até um truque do cabelo com... como é que chama o troço lá? Esqueci o nome do produto, que deixa o cabelo armado, né? E botando laque no cabelo para deixar o topetão armado, duro, para o estadiômetro ficar parado no cabelo, ele ganhar uns centímetrozinhos a mais para conseguir bater 96 quilos, que já tinha dado treta esse negócio no último Mr. Olympia, né? Mas dessa vez não deu pro alemão. E aí o pessoal pegou no pé, né? Já tinha pego no pé dele no último Mr. Olympia e agora ainda mais. Mas mostrando um pouquinho do shape, né? Tava com shape legal, ia ser uma disputa boa, né? É uma pena o Zanca ter ficado de fora, o Mike também. Tudo levava a crer que seria a disputa entre o brasileiro e o alemão, tá vendo? Ó, pose de frente, tudo bem, ó, quadríceps muito bem cortado, bem legal, mas enfim, também não deu pro alemão. Então vamos ver o desfecho da história, como é que foi a disputa entre o Wesley Vissers, o Sepacol e o Menegatti, tá? Vamos fazer tudo de uma maneira resumida para não demorar tanto assim. E aqui tá uma foto da primeira chamada, né? Toda enfileirada aqui, os 4 mais cotados para disputa, Andrea Mamoli, o Menegatti, não confunda, tá? Não é o Chris Buster. O Menegatti sempre chega com esse bigodinho aí que faz ele parecer um pouco, mas é o Menegatti, o Sepacol e o Kim Angel. Tudo bem, eu não conhecia esse atleta, vou procurar conhecer mais, mas a disputa ficou balizada o tempo todo aqui, ó. Tudo bem? O Andrea Mamoli deu um trabalho legal, mas a disputa ficou aqui, entre o Menegatti e o Sepacol. Legal? Vamos ver o desfecho disso. Bom, pegar um vídeo da apresentação. A disputa, como eu falei, ficou sempre balizada entre o Sepacol, o Wesley Vissers, holandês, e o Menegatti. Legal? E finalmente o Sepacol deixou para mostrar as pernas só na competição, né? Tanto que ele escondia o jogo, porque ele sabe que era a maior dificuldade dele eram as pernas. E de fato, até acho que o Menegatti tem mais pernas nessa briga. Aqui até que aparece bem a definição do Sepacol, mas o Menegatti apresenta mais volume, na minha opinião, legal? Mas, no geral, o Sepacol vence por mostrar mais volume na parte superior, embora o Menegatti tenha mostrado mais definição, apostou mais em definição. Mas foi uma disputa muito legal mesmo, cara, olha aí. Vamos conferir de maneira mais estática, vamos lá, né? Tem alguns pontos que o Sepacol tem vantagem, outros pontos o Menegatti tem vantagens também. Particularmente, embora a dorsal
do Sepacol, do Wesley Vissers, seja mais curta, né? A inserção dele é mais curta, né? Aquela dorsal que vai lá embaixo, né? Não preenche aqui, ele abre mais. Isso, mesmo sendo mais curta, eu acho mais interessante, eu acho até mais bacana de ver. Dá uma largura melhor no tronco aqui, mais interessante, legal? Eu acho que é um ponto que o Menegatti poderia melhorar, legal? Embora o Sepacol tenha melhorado bastante os cortes, a definição nas pernas, embora perca um pouco de volume em comparação com o Menegatti, ele tem mais volume, mas menos definição, legal? Não sei qual a sua opinião, deixa aí nos comentários. Mais uma foto do duplo bíceps de frente, Menegatti com um abdominal melhor, beleza? Um pouquinho mais apagado aqui do Sepacol, mas ambos têm um vácuo muito bom, mas o vácuo do Menegatti é muito mais interessante, legal? Side chest, tá vendo? Ó? O Sepacol tá fibrando um pouquinho mais do que o Menegatti, mas cara, significa que ele estava realmente melhor. E acontece que naquele momento do clique, o Sepacol levou a sorte aqui, porque eu já tinha visto nas fotos de atualizações do Menegatti que ele estava realmente virado do avesso. Ele apostou mais em definição do que em volume. Ele estava muito bem também. Eu acho que ainda falta um pouco de volume no Menegatti ainda, tudo bem? Mas essa é a minha opinião sincera, tá? A opinião é livre, mas mantenho respeito, beleza? Pose de costas, aí eu acho que mais uma vez o Sepacol leva um pouco de vantagem, aparece mais detalhado, um pouco mais de cortes, legal? Em todos os sentidos aqui, em todos os momentos, legal? Até nas pernas tá um pouco mais cortada, embora o Menegatti tenha mais volume nas pernas. Você vê que o vasto dele salta mais, embora o vasto lateral dele seja um pouco mais encurtado. O do Wesley vai um pouco mais embaixo, você tá vendo aqui? Olha só, como aproxima mais do joelho. O do Menegatti é um pouco mais encurtado, o joelho, a patela dele tá aqui. Olha onde é que tá o pico do vasto lateral, né? Ele tem um vasto lateral um pouco mais encurtado, tudo bem? Mas as costas, que é o mais interessante aqui nesse duplo bíceps de costas, o Wesley tá mais definido. Monobíceps, monobíceps, mais uma vez, claro, né? Já falei a respeito das pernas, que eu acho, do abdômen, né? Mas vai dando sua opinião a respeito disso, eu já comentei. E em termos de definição, nessa eu gostei mais do braço do Menegatti. Gostei um pouco mais de braço dele. Mesmo com menos volume, mas está mais cortadinho, ligeiramente cortadinho, né? Embora o Sepacol tenha um bíceps mais alongado, o que é interessante, dá um aspecto interessante também, né? É uma dor de cabeça boa para os árbitros aqui. Legal? Aí, ó. Abdominal e coxa. Muito legal essa pose também, muito boa. Né? O Serrate do Menegatti aparece muito mais, o que o Sepacol aparece também, tá? Mas o do Serrate do Menegatti está um pouco mais visível. Na parte de cima, o Menegatti leva vantagem na definição. Na parte de baixo, o Sepacol leva vantagem na definição, na minha opinião. Legal? E para você ver como é que a dor de cabeça para os árbitros foi tão boa que eles precisaram de um round de confirmação. Legal? Então vamos lá. Eu tirei o som por causa da música para não dar problema com direitos autorais. Tá vendo? Ó? Duplo bíceps. As opiniões sobre o shapes, vocês já sabem muito bem qual é a minha opinião, sincera, tudo bem? Não representa a verdade absoluta, não sou árbitro, sou apenas um espectador que gosta também de falar de bodybuilding nas horas vagas, e sempre que tem os campeonatos, eu gosto de falar disso, mas eu gosto de ver a sua opinião também, fica à vontade, tá? Qual é a sua opinião? Entusiasta ou não, expert ou não, opinião sempre é bem-vinda, né? Mas vamos lá, ó. A disputa, aparece os quatro, né? O André Mamoli, o Menegatti, o Sepacol e o King Angel. Mas para mim aqui já estava decidido que o título seria do Sepacol, tá? Ainda não é o momento do Menegatti, tá? Eu acho que ele ainda vai ter o momento dele, ele precisa se concentrar, ele precisa focar mais na preparação, eu acho que ele está bem auxiliado, só que ele precisa rever as estratégias, ele precisa aprender, ele é novo ainda, né? Nas competições, não tem tanta experiência quanto o Ramon e o Zancanelli, mas ele precisa andar perto de quem tem experiência de colher frutos. Olha só quem apareceu, o Sansulik ali no canto. O Sansulik que ele se tornou profissional, né? Mas o shape dele ainda precisa ficar aquém do nível pro. Eu ainda acho que ele ainda tá, sim, um nível amador bom, claro, mas precisa melhorar. Mas é o primeiro campeonato dele pro. Eu acho que ele tem muito para melhorar, tem águas para rolar, mas no caso do Sansulik, que tem um detalhe, né? Ele tá sem treinador. Então ele se preparou por conta própria.
chega um certo momento que a gente não consegue mais se treinar, chega uma hora que a gente precisa de ajuda. Então ele, estando na companhia das pessoas certas, ele vai longe. Eu acho que ele tem futuro sim. É só ele parar de ficar comendo aquelas coisas lá. Tô brincando, ele não faz mais isso. Mas enfim, ó, o que vocês estão achando, pessoal? Dá seus comentários, mais uma vez se inscreve, vai se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o like. Se você gosta de bodybuilding e gosta de acompanhar todas as competições que rolam por aí, que eu estarei sempre fazendo um resumão. E como era de se esperar, Cepacol campeão. Cuidado com Cepacol. Eu não consigo mais falar Wesley Visser, só consigo falar Cepacol. Brincadeira. Mas enfim, foi merecido, cara. Eu gostei da disputa. Lógico que seria uma disputa maior ainda se tivesse o Zanca, se tivesse o Mike Sommerfeld, mas aconteceu o que aconteceu. Um se lesionou na semana, né? Tá, eu espero que o Zanca se benza para tirar essa urucubaca. O Mike DeBeres, sinceramente, para com essas chatice de ficar querendo botar altura que ele não tem, de ficar querendo botar peso acima da altura, tá? Compete com o que ele tem, que eu tenho certeza que fazendo melhor com o que ele tem condição de fazer melhor, ele vai se dar muito bem, porque ele tem capacidade. Só que a gente encheu o saco dessa história de altura e querer meter trapaça para querer botar a altura que ele não tem, é truque do topete, é truque do ácido hialurônico, é truque não sei o que, tá? A gente encheu o saco, Mike, porra, não encheu o saco, para, cara, pô, você é baixinho. Qual é o problema? Pô, na boa. Mas enfim, pessoal. Eu achei que foi merecido, gostei pra caramba. E sobre o Menegatti, mais uma vez, eu acho que ele tem que se encontrar mais. Eu acho que ele precisa ser mais ele, sinceramente. Beleza? Mas essa é a minha opinião sincera, não sei qual é a sua. Fica à vontade para colocar a sua opinião aqui, mas respeite sempre a mim e aos próximos. Mas é isso aí, esse foi o meu resumo da Classic Physique Arnold Classic Ohio 2026. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido assim como eu me diverti. Eu adoro bodybuilding, sempre que tiver uma competição de alto nível, eu estarei sempre fazendo meus reacts, meus resumos aqui, beleza? Gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e dá uma hypada se essa opção aparecer para você. Tá precisando de suplementação de qualidade para te ajudar na dieta ou botar o shape? Tenho 2 presentes para você. No site da Max Titânico com Max10 Personal Fábio para ganhar 10% de desconto, ou melhor ainda, cupom EUPRO Personal Fábio no site da Probiótica para ganhar aquele desconto legal de 15%, melhor ainda, né? Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados para você anotar e não se esquecer. Gosta de vídeos curtos com dica rápida direto no ponto, me segue também no Instagram, no TikTok, no Facebook, tá tudo aqui embaixo, tá? Eu não coloco nos links porque parece que o YouTube não gosta, então tá aqui embaixo, ó, para você ver. Me segue lá também, que eu estou por lá ajudando a todos. E, enfim, um forte abraço, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.